A paz do Senhor Jesus, amém? Ai, que saudade! Morrendo de saudade de todos vocês. Oh, meu Deus, como Deus é bom. E eu estou muito feliz de estar aqui na companhia de vocês, nesse dia tão especial que a gente comemora o dia mais importante para o cristão, que é a ressurreição. Amém? Então, vamos começar aplaudindo ao Senhor, porque Ele vive. É um dia tão bom de se comemorar, de esperança, de ter a certeza que existe um Deus que morreu por mim, morreu por cada um de nós aqui, para que tivéssemos vida e vida em abundância, como a sua palavra nos garante. Amém? Amém. Está muito fraco. Ô, gente, eu que estou meio fraquinha, vocês não. Amém? Amém. Aí, assim, tem que fazer tremer o inferno, gente. Esse amém tímido não espanta nem mosquito, né? Tem que fazer tremer o inferno. Então, vamos lá. Nossa palavra hoje, nosso texto, está em Marcos 16, de 1 a 8. Eu sou mais antiga, né? Irmã Cíntia, eu fico esperando todo mundo abrir a Bíblia, sendo que a palavra já deve estar lá, ou vai estar, e todo mundo hoje mexe, inclusive eu, do celular, né? Mas a gente é hábito de crente antigo, gente. Vamos lá? Eu queria pedir um favor para que hoje, nesse dia de honra, a gente pudesse ficar em pé, só para ler a palavra, para que o nosso Deus seja glorificado também através desse gesto. Amém? Quem puder, tá bom? Fique em pé. E o texto diz assim: E passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes: não vos assustei. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele já ressuscitou. Não está aqui, eis o lugar que o puseram. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis como ele vos disse. E saindo, elas apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Amém? Agora podem se assentar, cada vontade na casa do Senhor. Eu
implicava um pouco com esse texto, porque uma vez, num curso de teologia sobre o Evangelho, eu ouvi um professor falar assim, que que foram as mulheres que souberam primeiro da ressurreição de Jesus, porque tinha pressa que se espalhasse a notícia, chamando a gente de tagarela. Eu aguento isso, não. Fala que se fosse homem, ia demorar muito para espalhar, mas como era mulher, a notícia ia chegar logo. Aí eu falei para ele, professor, eu vou acreditar que o senhor está dizendo que as mulheres são muito corajosas no que diz respeito a pregar a palavra. Amém? As mulheres aí, amém? Ah, sim, sim. As varoas. Então, essa semana eu vi um vídeo que provavelmente alguém deve ter visto aqui na internet, e eu fiquei muito mexida com aquele vídeo. Na verdade, eu já tinha até visto o quadro, mas quando eu ouvi um pregador falando sobre aquele vídeo, sobre aquele quadro, me deu uma coisa por dentro, uma alegria, e eu queria compartilhar com vocês. Talvez vocês tenham assistido também, mas o vídeo dizia assim: tem um quadro no Museu do Louvre, na França, que retrata um jogo de xadrez. Vocês já viram esse vídeo? Alguém viu? Então, é comovente, não é? Então, esse jogo de xadrez é um homem comum, assim como nós, Satanás, contra Satanás. E o quadro chama Checkmate, ou seja, eu não lembrei de trazer a imagem, eu não sei se tem como colocar, se as mídias tiverem como colocar. O quadro chama Checkmate, está no Museu do Louvre. Se der, tá? Se não, o pessoal procure ver depois. E o homem está muito triste, porque Satanás deu um checkmate nele, ou seja, ele perdeu a partida. E a partida dizia sobre a alma dele. Então, ele está no quadro, segurando o rosto, muito entristecido. Acho que eles não conseguiram colocar. E triste com a derrota, porque ele sabia o que viria. E outro homem que representa Satanás, feliz, né? Só que foi um grupo visitar o Louvre de vários atletas, campeões. E no meio desse grupo tinha um jogador de xadrez que venceu todos os títulos mais importantes no xadrez. E quando ele parou ali, ouviu a explicação, ele ficou incomodado. Aí o pessoal foi para o outro quadro e ele continuou ali, olhando, examinando. Aí o monitor voltou e falou: olha, a gente já avançou, já saiu. Ele falou: tá bom, mas eu sou jogador de xadrez.
vivo minha vida jogando xadrez. E esse quadro vai ter que mudar o nome ou mudar a pintura. Estão conseguindo ver bem? Então, o homem com a mão no rosto, triste. Do outro lado, Satanás vitorioso e um anjo no meio. E eu não sei se vocês jogam xadrez ou não, mas quem conhece do jogo, dá uma olhadinha no tabuleiro. O jogador de xadrez fala assim: Satanás não ganhou, porque o rei ainda tem um movimento. Não, vocês não entenderam. O homem está lá desesperado. Talvez você tenha chegado aqui assim, sem esperança, de uma situação que você não sabe mais como resolver. Talvez a sua expressão seja parecida com a desse homem. Mas eu tenho que te dizer uma coisa. Satanás acha que deu o xeque-mate, mas o rei ainda tem um movimento. Aleluia! Glória a Deus! Gente, essa pregação mexeu tanto comigo, porque eu não sei, eu vivi nos últimos anos muitos fins, muitas situações que me diziam que era o fim, né? Eu estou com o prazo de validade vencido, porque o médico disse que há 2 anos atrás eu teria morrido. Mas, apesar da tentativa de xeque-mate, o rei ainda tinha um movimento para a minha vida. Amém? Eu não sei o que você tem vivido, mas eu sei. E eu tenho certeza disso, porque eu vivo isso com a minha família todos os dias. Todos os dias, em todas as áreas da minha vida eu já vivi isso. O rei ainda tem um movimento. O rei ainda tem um movimento para a sua vida. Amém? Você pode receber isso? O rei ainda tem um movimento. Você chegou aqui encurralado, entristecido, chateado, sem saber como resolver a sua situação. Mas você serve um Deus que ressuscitou. Ele ainda tem um movimento. E sabe qual movimento é esse? Levantar daquele sepulcro. Hoje, a gente está vivendo um momento, relembrando, um momento em que Satanás deu um xeque-mate na humanidade, separados para sempre da glória do Senhor, da presença dele. Mas o rei ainda tinha um movimento. E esse movimento se chama Jesus. Jesus, que morreu sim, mas só para falar: morte, onde está a tua vitória? Morte, quem és tu, ó morte? Eu não sei o que você tem vivido. Eu sei que onde declararam na minha vida várias vezes que era morte,
que era o final, que tinha acabado, o rei ainda tinha um movimento. Amém? E pode aplaudir, porque ele é bom. Ele é maravilhoso. E ele é presente na vida de todos nós. E aí a gente tem essa reflexão. Gente, eu estava com uma saudade de pregar aqui no meio de vocês. Deus me levou em vários lugares para eu pregar nesse tempo, né? Mas nada como a casa da gente, né? Nada como estar vendo os rostinhos conhecidos, amorosos, né? É diferente. E glória a Deus por isso, glória a Deus por esse momento. Então, aqui o texto fala sobre o momento em que Jesus foi crucificado, morreu e estava lá no sepulcro. As mulheres, então, vão ungir, e não poderia ser feito no sábado por conta da tradição, né, da cultura do judeu, que guarda o sábado. E aí, no sábado, a viração, né, do dia é a partir das 6 horas, né? Então, quem guarda o sábado, algumas religiões que guardam, eles guardam até das 6 da sexta até as 6 do sábado. Gente, eu vou tomar água, vocês glorificam ao Senhor. Eu estou com a boca seca. Eu acho que é uma mistura de felicidade com nervosismo, pregando na Páscoa. É muita emoção. Mas vamos lá. Então, essas mulheres vão preparar o corpo de Jesus. Olha só que interessante. Não sei se vocês sabem, mas Jesus andava com os 12, né, separados, escolhidos ali para andar com ele, e junto também iam mulheres. E essas mulheres custeavam financeiramente o ministério de Jesus, né? E elas estavam ali sempre com ele. E eu fico pensando, será que eles não entenderam nada? E eu fico me perguntando, talvez eu também não estivesse entendendo se estivesse nessa situação, porque tudo em Jesus era muito diferente. Eles esperavam um Messias poderoso. Jesus é poderoso? Claro que sim, mas não nos moldes do que eles consideravam ser poderoso. Eles esperavam um homem de guerra, um homem que viesse com a espada, que tomasse o Império Romano, que fizesse justiça com as próprias mãos. Aí vem Jesus, senta no monte e diz: bem-aventurados os que são pobres, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos. Aprendei de mim, que sou manso e humilde.
Há poder nisso. Há poder nisso, mas às vezes a gente não entende. Do que a gente vê de crente frustrado porque Deus ainda não deu aquele carro importado, do que a gente vê de crente frustrado porque ainda não conseguiu aquela casa. Gente, bem-aventurados os mansos que herdarão a terra. Então, Jesus vem e inverte tudo. Compreende a confusão? A gente olha e fala, mas Jesus, não, deixa bater do outro lado. Não, é prostituta, deixa ungir. Não, está doente, é sábado, vou curar. O que é mais simples, curar ou perdoar pecado? Vou perdoar também. Entende? Esse é o Jesus. O poder de Jesus está na contramão do poder do império. Está distante daquilo que todo mundo esperava. O poder do Senhor é diminuir-se, é abrir mão da glória, é fazer-se pequeno, é até aceitar que por uns segundos ele não pudesse sentir o Pai, a presença do Pai. Para quê? Para que nós tivéssemos acesso. Então, essas mulheres que não entenderam que Jesus iria ressuscitar literalmente, não só quando chegasse o momento da vida eterna encontrariam o Senhor, elas estão confusas e elas estão tristes. Então, a primeira coisa que esse texto me ensinou é que existe uma procura com o coração ferido. Você já teve? Não precisa responder. Você já teve ou tem um coração ferido? Então, deixa eu te contar uma coisa. Vai, prepara os teus perfumes, prepara o teu óleo, prepara tudo aquilo que você tem de melhor e vai procurar Jesus. Amém? Ainda que você esteja com o coração triste, machucado, ferido, existe um Deus a quem a gente deve procurar só de vez em quando, só na Páscoa. Não, todos os dias. Porque o milagre de vencer a morte é um milagre que não tem data de validade. É um milagre que transpõe toda a tristeza dos nossos corações. É um ato de coragem e que deve ser buscado todos os dias. Ah, mas eu estou triste. Quebrou minha unha, o pneu furou, o carro quebrou. Gente, procure o Senhor. Não consigo ir lá procurar? Procura na sua casa, procura no seu canto, procura onde você estiver e não procura de qualquer jeito. Mas, Sandra, o que eu vou oferecer? Oferece seu coração ferido mesmo, machucado mesmo, precisando de mudança, de transformação. A proposta do Evangelho é
transformação. Não importa como está, importa que diante da tua busca pelo Senhor, ainda que você acredite, estar buscando um Deus morto, Ele vai te surpreender, porque Ele ressuscitou. Amém? Muitas vezes a nossa tristeza de coração é porque a gente realmente acredita que está indo encontrar um cadáver. Mas deixa eu contar para vocês, Jesus tem pulso. Jesus tem um coração que bate. Jesus tem um abraço quentinho para você. Amém? Não busque mais o Senhor com cara de velório, com cara de quem está indo ao enterro, porque Ele vivo está. Amém? Separa sim o teu óleo, o teu perfume, aquilo que você tem de mais especial. Não é muita coisa para quem tem muito. Agora não tem problema, porque o Senhor diz que bem-aventurados são os pobres de espírito. Amém? Então não tem desculpa. Não tem mesmo. Eu não aceito desculpa. Não aceito. E se eu, que não sou nada, não aceito, imagina o Rei da Glória. Imagina Deus que morreu por você e que está só esperando que você pegue sua sacolinha com o teu óleo, com o teu perfume, com os teus paninhos limpos, lavados e alvejados. Tinha um outro termo que minha avó falava que eu não lembro. Não, quando você coloca no sol. Parado, isso. Pega os teus paninhos, ainda que velho, com furinho, limpo. Coloca tudo na sacolinha e vá buscar o Senhor. Não vai com cara de triste. Não vá, porque Ele vive. E você não vai encontrar um cadáver. Você vai encontrar uma cruz vazia. Você vai encontrar um túmulo vazio. Você vai encontrar um anjo no caminho. Você vai encontrar muitas coisas, mas não o Senhor morto. Amém? Pode glorificar o Senhor? Hoje eu estou animada. Hoje eu estou feliz, porque o Senhor, Ele ressuscitou. O Senhor, Ele vive. E por isso, como diz o cântico, eu posso crer que existe um amanhã para mim. Né? No final do ano, um breve testemunho, tá, Cíntia? No final do ano, eu deixei de fazer uma das coisas que deu muito significado à minha vida durante muitos anos. Eu saí do meu trabalho. Gente, eu não encarava meu trabalho como um emprego. Eu tenho um amor. Eu trabalhei 12 anos atendendo idosos, né? Eu tenho um amor por velhinho que vocês não têm noção. Quanto mais velhinho, mais meu coração se ilumina ali. E por conta da minha condição física,
eu parei de dirigir. Estava com receio. Eu dirigia, gente. Até o ano passado, eu ainda dirigia. Aí eu decidi parar. Eu fui fazer uma curva e percebi que estava pesado demais o carro, mesmo tendo direção elétrica e tudo mais. E eu falei, gente, não vai dar. Uma hora que eu precisar jogar o carro com um pouco mais de força, alguma coisa, eu não vou conseguir. Aí parei. E como eu não consigo pegar ônibus, e eu moro em chácara, é difícil Uber, então eu falei, eu vou ter que parar de trabalhar. Só que eu estava estudando, eu estava terminando o curso de psicanálise, né? Mas eu entrei numa tristeza. Gente, eu acordava, quando eu dormia, eu acordava com a voz dos velhinhos na minha cabeça. Doutora Sandra, era assim, eu chegava na instituição, a amiga minha falava, parece assim um monte de pintinho indo atrás, porque era exatamente assim. Eu ia passando, eles iam levantando, e quando eu chegava na porta da minha sala, já tinha uma fila para eu atender. E aquilo me dava a sensação que eu estava servindo o reino. Então, foi muito difícil essa mudança. E aí, eu terminei o curso, mas não liguei muito. E aí, uma amiga que fez o curso comigo me chamou, falou, olha, eu comecei a atender. Você não vai? Aí eu fiquei, vou ou não? Né? Vou ou não vou? Eu falei, tá bom, vou atender online. Vou colocar. Aí, meu filho e meu marido fizeram um Instagram, né, que a Maggie falou. Gente, acompanha lá, tá interessante os vídeos. Eles que fazem, viu? Eu só falo, porque eu não sei nada disso. Aí eles fazem os vídeos, editam, desenham os personagens e vai indo, né? E eu comecei a atender. No dia que eu comecei, tinham 5 pacientes, todos cristãos, todos com conflitos, todos. E aquilo me deu uma alegria, me devolveu uma sensação. Olha, é uma vírgula, não é um ponto final. O Senhor tem ainda coisas para fazer, porque o rei ainda tem um movimento. Ele ainda tem coisas para fazer através da minha vida. E eu vou te falar uma coisa, através da sua vida. O Senhor tem muito para fazer através da sua vida. Menina bonita de trança, através da sua vida. Ele tem muita coisa para fazer. Amém? Então, não para. A gente acha que o Senhor está morto. A gente age, muitas vezes, acreditando que Ele está vivo, mas agindo como se Ele estivesse morto. Está repreendido isso aí. Não. O Senhor vive. E porque Ele vive, você vai com alegria buscá-lo. Amém? A segunda coisa que esse texto me ensinou é que... Deixa eu beber. Glória a Deus. Ainda que
eu busque o Senhor e entenda que Ele está vivo, no texto, elas diziam assim: quem removerá a pedra? Quando chegaram, a pedra já estava. Olha o segredo aqui. Olha o segredo. Você está aí. De onde eu vou tirar dinheiro para pagar aquela fatura? Que médico vai resolver o problema do meu filho? O meu, do meu marido, não sei. Eu só sei que são muitas pedras. Quem tem pedra aí? Quem tem pedra? Então, eu tenho que te dizer uma coisa. Se você tem pedra e não sabe quem vai tirar do lugar, olhe direito. Às vezes, ela já foi até removida. Amém? Glorifica ao Senhor sem preguiça. Porque muitas vezes a gente se preocupa tanto, com situações que nem chegam a acontecer. Por quê? Porque Deus vai lá e tira a pedra antes. Amém? A pedra já foi removida. Talvez você não esteja enxergando. Talvez você não esteja olhando direito. Está olhando com muita pressa para essa situação. Porque existe um Deus que, além de ressuscitar por nós, de morrer e fazer um caminho de volta ao Pai, por nós que nós não poderíamos fazer sozinhos, Ele já removeu a pedra. Ah, mas Sandra, você está falando que eu não vou sofrer? Gente, olha para mim. Olha para mim. A vida de crente não é fácil, mas é possível. É alegre, porque toda a tristeza do mundo é muito menor do que a alegria de saber que nós temos um Jesus, um Rei, que morreu e ressuscitou por nós, e que já removeu a pedra. Amém? Pode falar comigo? Já removeu a pedra. Não ouvi. Já removeu a pedra. Amém. Glória a Deus. A terceira coisa que Deus me ensinou com esse texto. Existe uma mensagem que o anjo fala para as mulheres, e está lá. Ele diz: olha, por que vocês buscam aqui? Ele ressuscitou. Lembra daquela promessa que o Senhor te fez? Promessa de vida em abundância. Vida em abundância não é vida sem problema. Vida em abundância é: sou feliz, mesmo com os meus espinhos. Às vezes não é um espinho, né? Às vezes são vários. Infeccionados lá. Além, sobretudo, existe um Deus que é maior que isso. E o anjo fala: lembra as mulheres da promessa. Ele prometeu que ia ressuscitar. Vocês estão doidas? Não estão lembrando, não? Não estão acreditando? Então, muitas vezes, a gente
não acredita. Não, gente. Aqui na igreja é fácil. Pensa no seu dia a dia. Pensa nas dificuldades que aparecem. Eu vou te dizer, busque o Senhor. Leva tudo que as mulheres levaram. Saiba que a pedra já foi removida. Não existe mais. O véu se rasgou, de alto a baixo. O véu se rasgou. Não existe pedra. Mas tem uma coisa. Anuncia a ressurreição. Por quê? Porque existe um Deus que ressuscitou. E existe um Deus que quer contar com a gente, quer nos fazer participadores do reino, quer contar com a nossa boca, com o nosso coração, para quê? Para anunciar. Então o anjo fala e dá a missão: ide e dizei aos discípulos. Aí é que está a piada lá do professor. Foi correndo, né? Contar. Não é? Porque nós, mulheres, somos muito competentes em falar do amor de Deus. Não é porque a gente fala mais, não. Nós devemos anunciar. Mas eu não prego, tudo bem? Já falou para a sua vizinha, para a pessoa que trabalha com você, para sei lá quem passa pela sua vida, aquela pessoa atribulada do trabalho que vem te tirar a paz, olha para ela e fala: escuta aqui, Jesus ressuscitou, e segundo ele foi por você também, mandou eu te amar, então me ajuda aí, não é? Porque tem algumas pessoas que a gente precisa da colaboração. Mas é isso. A função delas, naquele momento, era fazer com que a boa nova fosse anunciada. Como estamos nós nesse quesito? Nós temos anunciado a boa nova? Nós temos nosso comportamento, nosso jeito, tem anunciado que Jesus ressuscitou? As pessoas do seu trabalho se constrangem em falar palavrão perto de você? O ambiente muda quando você chega? Deveria. Porque você é bom? Não. Porque você serve um Deus e carrega uma palavra que diz que as coisas têm que mudar quando você chega. Amém? Amém? Tá. E a quarta e última, para vocês não cansarem de mim, diz assim: a reação, muitas vezes, a nossa reação é de medo e silêncio. Não se cale. Não fale. Eu vivo falando, e eu vou contar de novo, porque é testemunha. Quando o pastor Jetro me encontrou, eu não queria mais falar, porque eu estava muito triste por conta da doença.
Eu sentia vergonha. Gente, eu tenho vergonha. Graças a Deus, hoje está aqui embaixo. Mas vocês não sabem o que é subir aqueles 2 degraus ali. Gente, como é difícil. E imagina assim, ai, meu Deus, está todo mundo me olhando. Ai, meu Deus, que eu não tropece, que eu não caia aqui. É difícil. Mas o Senhor me disse, naquele dia, através da vida dele, que eu deveria voltar a pregar. E que conforme eu fosse pregando, ele iria fazendo. Eu não entendo e eu não quero entender. Porque quando eu quis, eu entrei em depressão. Eu não quero entender. Eu quero só experimentar e viver o que Deus tem para mim. Entende? Então, não tenha medo. Não tenha receio. Se você for ouvir uma única coisa que você vai guardar, que eu disse essa noite, que seja: Jesus vive e Ele tem uma vida nova para você. Porque Ele vive, nós podemos crer que existe um amanhã, e um amanhã muito melhor do que foi hoje. Amém? Porque Ele vive, existe a Páscoa significa passar por cima, passagem por cima, que é a referência quando no Antigo Testamento o povo hebreu passa o sangue do cordeiro nos umbrais das portas e o anjo da morte passava por cima. Passagem por cima. Por cima de quem? Por cima de ninguém. Mas por cima de toda dor, toda tristeza, tudo aquilo que te impede de pregar o Evangelho e de tornar a palavra de Deus conhecida. Para quem? Para todo mundo. Por quê? Porque Ele ama a todos. E por quê? Porque Ele nos manda amar. É difícil, irmão, mas Jesus mandou amar. Entende? Entendem? Então, vamos ficar de pé um pouco.